Graça e paz, queridos irmãos, um Feliz Natal, em nome daquele que é o Príncipe da Paz, o Senhor dos Senhores, o Emanuel, Deus conosco. Ele, Jesus, é o nosso Natal. Nós estamos iniciando esse culto promovido, é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana do Meier. Você, meu querido irmão, irmã, membro da nossa igreja, você que ainda não é membro, mas frequenta a nossa comunidade de fé, e você também que está conosco, talvez pela primeira vez, você é muito bem-vindo e nós vamos juntos hoje dar continuidade neste culto pela manhã a esse tema, que é o tema mais relevante de toda a história, o nascimento, portanto, a natividade do Filho de Deus. E nós hoje vamos abordar um assunto muito importante, extraído na reprodução do texto que vamos voltar a ler. Lemos no domingo passado pela manhã, voltaremos a lê-lo agora pela manhã, o texto de Lucas no capítulo 2. No domingo passado pela manhã nós trabalhamos o tema que envolvia justamente a importância da celebração do Natal, apontando para aquilo que é a glória de Deus entre os homens, a glória de Deus que é Jesus Cristo, o Senhor do Natal. Mas hoje nós vamos falar sobre aquilo que alguns homens que estavam no campo, guardando o rebanho, trazem para a gente como um aprendizado importante para a nossa caminhada cristã. Nós estamos falando aqui sobre a experiência que os pastores tiveram ao receber a notícia sobre o nascimento do menino, sobre o nascimento do menino Deus de Jesus Cristo. Mas, queridos, nós queremos dizer a você ainda que quando estamos iniciando esse momento de culto, de celebração ao Senhor, também é momento de sermos gratos a Ele, de reconhecermos a nossa pecaminosidade, a nossa capacidade de produzir coisas que não são boas e que não honram o nome dEle, e por isso esse é o momento de nós buscarmos a Deus em oração e nos curvarmos diante dEle e buscarmos o perdão divino. Eu quero convidar você a alguns instantes de oração silente, de oração silenciosa, e passado esses instantes, então, eu vou pedir a Mariana que nos conduza a Deus nessa oração, buscando de Deus perdão, buscando de Deus estarmos reconciliados para continuarmos a oferecer o culto, que somente a Ele é devido, pela mediação de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti, prostrados, Senhor, porque reconhecemos a Tua grandeza e a Tua majestade. Estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aleluia. Quem somos nós, Senhor? Pai, quem nós temos, Senhor, no céu, senão o Senhor, e na terra também. A quem podemos nos achegar, senão o Senhor? E, Pai, é muita prepotência nossa achar que somos dignos de alguma coisa. Quando, na verdade, tudo que nós temos de bom, Senhor, vem de Ti. Verdade, Senhor. E nós queremos reconhecer, Pai, a Tua bondade, o Teu amor, a Tua fidelidade, o Teu poder, Senhor, que é revelado em todas as coisas. Ah, Deus, olhando para nós vemos que não somos nada. Mas te agradecemos pela ação de Jesus, pelo Amém, poder que nos restaura, que nos faz agora sermos chamados Teus filhos. E é mediante o nome de Jesus, Senhor, que viemos aqui, Senhor, nos entregar, nos quebrantar,
e te pedir que o Senhor sonde o nosso coração. Amém, Senhor. Para que a gente possa enxergar os nossos pecados, enxergar aquilo que nos afasta de Ti e perceber, Senhor, o quanto o Senhor faz por nós. É verdade, Pai. Senhor, nossa vida deveria ser uma vida completa de oração, uma vida total de gratidão, de quebrantamento diante da Tua majestade. E nós te pedimos, ó Espírito Santo, que faça isso em nós. Amém, Senhor. Que nesse momento a gente realmente possa reconhecer, Pai, o quanto o Senhor é maravilhoso, Amém, Senhor. o quanto o Senhor é poderoso e quanto o Senhor nos inunda, Pai, com a Tua graça. Ah, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Que nós possamos, pela Sua misericórdia, estar atentos à Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, segundo a Tua misericórdia, nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável, Pai. Amém, Senhor. E, Pai, que a gente não viva como o mundo quer que a gente viva, mas conforme o Teu poder, Amém, Senhor. conforme o padrão de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Esse é o nosso desejo essa manhã e com toda alegria, Senhor, que a gente possa Te louvar e Te adorar. Desperta, Senhor, em nós a alegria da Tua salvação. Amém, Senhor. Desperta, Senhor, em nós o contentamento, a paz que vem do Teu Espírito, Senhor. Amém, Senhor. Porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Amém, Senhor. Então que possamos nos alegrar em Ti, nos regozijar juntos. Amém, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos, certos de que somos perdoados porque confessamos arrependidos, com o coração sincero, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor que está sendo, nesse momento, será feita no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Nós vamos fazer essa leitura do verso 8 ao verso 20. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se desejar, a versão revista e atualizada. Se você quiser acompanhar com a gente na projeção do texto, na tela, se você quiser também abrir no seu aplicativo de celular, sem problema. Nós vamos agora fazer essa leitura de forma alternada na versão revista e atualizada. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E assentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Leamos todos juntos o verso 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Queridos, assim como fizeram os pastores, voltando, glorificando a Deus, louvando ao Senhor, nós vamos fazer agora nosso momento também de louvor, de adoração ao nosso Pai.
Eu quero convidar você a muito mais do que abrir a sua boca, derrame seu coração com gratidão diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós vamos cantar esse hino tão conhecido da cristandade, esse hino que versa sobre esse momento histórico, momento mais especial da história humana, o nascimento do nosso Senhor e Salvador amado, Jesus Cristo. É tempo de celebrarmos o Natal, é tempo de ouvirmos a mensagem do Natal. A mensagem do Natal de Jesus Cristo. O Natal do nosso único e suficiente Salvador. Nós vamos, neste momento, retomar o texto que lemos há pouco em nossa liturgia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 2, no verso de número 15.
Verso 15 desse capítulo 2, ele traz para a gente nessa manhã aquilo que seria o âmago daquilo que Deus estava realizando na vida especificamente de homens humildes, simples, até desprezados pela casta religiosa dos fariseus. E também, de um certo modo, de uma boa parte da sociedade judaica. Esses homens eram os pastores que estavam no campo, às vigílias da noite, guardando o seu rebanho. E nos diz assim o texto da Palavra de Deus, lá no capítulo 2, no versículo 15 do Evangelho segundo o evangelista Lucas. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Baseado nesse texto, nós queremos compartilhar com vocês sobre a mensagem Aprendendo com os Pastores do Natal. Aprendendo com os Pastores do Natal. Eu quero reler para você o texto desse capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas, nesse verso 5, que diz: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Os pastores, queridos irmãos, foram escolhidos para cuidarem de ovelhas desprezadas. Eles eram, na verdade, desprezados pelo judaísmo por serem impuros, por serem os primeiros a receberem o anúncio da chegada de Jesus. Eles se tornaram especiais. Eles cuidavam, guardando o seu rebanho, naquela noite em que o menino Deus haveria de vir ao mundo. Mas eles eram desprezados pelos fariseus e por boa parte da sociedade judaica. Os fariseus caracterizavam os pastores de rebanho como ladrões, como enganadores, como pecadores. Eles eram justamente desconsiderados pelos fariseus porque desconheciam a lei, não praticavam e não podiam ou poderiam ser testemunhas nem em tribunal. Os pastores de rebanho, eles não possuíam direitos civis. Havia um ditado popular à época que dizia: nenhuma classe no mundo é tão desprezível quanto a classe de pastores de rebanho. Essa é uma situação muito típica daquela época, onde culturalmente esses homens eles não encontravam espaço de honra no meio da sociedade. Mas, na noite do nascimento de Jesus, os pastores que são relatados aqui no texto, depois de um dia muito árduo de trabalho, continuavam ali realizando aquilo que dizia respeito à sua profissão, ao exercício do seu trabalho. E eles estavam vigiando durante a noite o rebanho para que o rebanho não sofresse nenhum tipo de revés, para que o rebanho não fosse atacado. Se nós trouxermos para os dias de hoje, portanto, para a contemporaneidade, a utilidade desses pastores de rebanho que estavam no campo, nós poderíamos dizer que eles representariam hoje todos aqueles que, de coração humilde e despojado, se aproximam de Jesus, do Deus menino, e o reconhecem de fato como Salvador. Esta é a grande notícia. Esta, portanto, é a grande novidade a respeito do nascimento de Jesus. E é nesse novo jeito de chegar até a humanidade que entendemos para quem Jesus nasceu e a quem Jesus veio anunciar a si mesmo como o Salvador do mundo. Portanto, esses pastores que estavam naquela noite, na noite da natividade de Jesus, na noite de Natal,
eles representam as pessoas que acolhem a Jesus no seu coração como seu Salvador pessoal. É aquelas pessoas que reconhecem Jesus como o Senhor da sua vida. E essas pessoas, portanto, elas vão se assemelhando a esses pastores de Belém, porque eles foram escolhidos por Deus para serem os primeiros a receberem a notícia do nascimento de Jesus. E é nesse momento que Deus, o Deus da história da salvação dos homens, prefere escolher um grupo pequeno, um grupo de pobres pastores daquela região que à noite cuidavam do rebanho no campo para se comunicar. Assim, as primeiras pessoas neste mundo, ao ouvirem as boas novas do Evangelho, da chegada do Filho de Deus, foram, de fato, esses primeiros pastores. E os anjos, então, se ausentam deles, vão para o céu e, naquele momento, eles anunciam a Jesus Cristo. E esses pastores, então, eles vão cumprir esta ordem dos anjos que vieram do céu e eles vão comunicar essa boa notícia a Maria, a José, e vão testificar disso a outros. E a primeira realidade que nós podemos aprender desses pastores é o conceito de obediência. Portanto, esses pastores vão nos ensinar a respeito do que é obedecer de fato aquilo que Deus orienta. Em Lucas capítulo 2, versículo 15, retomando esse momento do texto, nos diz que os anjos se ausentam dos pastores e esses pastores comunicam uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. A primeira atitude deles é de reconhecer que Deus fala com eles, de que Deus envia os seus porta-vozes, os seus anjos, portanto, para anunciarem a ele o maior de todos os eventos que virem sobre a terra. E ele está falando do nascimento de Jesus. E eles, então, consideram e vão arrazoar entre eles que eles precisam, de fato, comunicar e ver, observar o que havia sido anunciado. Portanto, a atitude desses homens é uma atitude de obediência. Eles acolhem a palavra daqueles seres que foram enviados por Deus. E eles vão verificar, eles vão testificar e eles vão comunicar deste fato que foi o fato mais importante em toda a história. Portanto, a primeira coisa que eu e você precisamos, enquanto servos de Deus, filhos de Deus, nós precisamos aprender com esses pastores a respeito da obediência. Irmãos, nós temos no próprio Filho de Deus o grande exemplo máximo de obediência quando você abre o texto bíblico da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. E você encontra lá no texto que ele, Jesus, obedeceu ao próprio Deus, ao Pai. Ele se fez em semelhança de homem. Ele se tornou servo. Ele passou pela humilhação da cruz. E ele foi obediente justamente em prosseguir para o Calvário. É interessante que Paulo está testificando daquilo que aconteceu com Jesus no Getsemane, quando ele vai provar do cálice amargo da cruz, do seu alto sacrifício. E Jesus, ele até confere ao Pai um pedido, de que se fosse possível, que o Pai passasse dele aquele cálice de dores e de sofrimento. Mas ele arremata o seu pedido com uma palavra que é uma palavra de submissão. É uma palavra de glorificação ao Pai, reconhecendo o Pai como autoridade sobre tudo, sobre todos e sobre ele. E o texto diz que ele declara: porém, seja feita a tua vontade. Obediência. Quantas vezes eu e você afirmamos amar ao Cristo do Natal? Fazemos as nossas orações a esse Cristo. Lemos a sua palavra. Até falamos e discorremos a respeito dela com aqueles que convivem com a gente diariamente.
mas no momento em que situações surgem e que vão de encontro às nossas vontades, que concorrem contra os nossos desejos, nós abdicamos daquilo que falamos e não o colocamos em prática. Quando o Senhor requer de nós justamente essa obediência para que nós possamos viver de fato a plenitude do cumprimento da vontade dele através de Jesus Cristo em nossa vida. Queridos irmãos, o texto declara que os anjos eles vão para o céu, se ausentam dos pastores, os pastores então no campo começam a comunicar uns aos outros a importância deles cumprirem de fato aquilo que havia sido anunciado a eles pelo próprio Deus. E eles vão até Belém, e eles vão ver os acontecimentos que o Senhor havia acabado de dar a conhecer a eles. Quando Deus lhe dá a conhecer sobre a sua palavra, sobre a sua vontade, sobre o que ele deseja para a sua vida, porque o crente não pode viver desconectado numa relação de intimidade com Deus, nós precisamos tomar essa atitude que tomaram aqueles pastores naquela noite de Belém no campo. Nós precisamos verificar, precisamos ver o que de fato Deus nos aponta, o que ele tem mostrado. E nós precisamos ir de fato comunicar, noticiar esses acontecimentos. Nós temos que mostrar ao mundo que não somos apenas chamados de crentes nominalmente, que não somos apenas cristãos na forma como achamos que somos ou como os outros pensam que somos. Nós temos que demonstrar de fato que ser cristão é estar conectado, é estar ligado, é estar atento àquilo que Deus está fazendo, não só na vida da sua igreja como um todo, mas eu preciso, em primeiro lugar, entender que isso brota de uma relação individual, de uma relação pessoal. É Deus falando comigo, é Deus se manifestando a mim, e eu então vou testificar, eu vou anunciar, e eu vou verificar, como fizeram aqueles pastores naquela noite. O texto diz, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Você tem ido até a palavra do Senhor, você tem buscado na palavra de Deus todo o balizamento, toda a razão para aquilo que você, verificando nela, vai colocar em prática na sua vida? Se assim eu e você não fizermos, nós não estamos cumprindo a vontade do Pai, nós não estamos sendo, portanto, obedientes, e a nossa vida junto ao Filho de Deus não terá qualquer valor. A nossa vida junto a Jesus perderá todo sentido. Mas, em segundo lugar, há uma lição que precisamos aprender, que é a lição de proclamação que esses pastores do campo nos ensinam. Proclamar. O texto diz lá em Lucas 2, no verso 17 e verso 18, que, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Ou seja, esse evangelho, ele é proclamado, diz aqui o verso de número 17 até o verso de número 18. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Você tem divulgado tudo aquilo que Jesus tem feito na sua vida? Não é simplesmente na vida do outro, mas você tem contado às pessoas as grandes ações de misericórdia, de poder, de vida que Deus tem promovido na sua vida aos outros. Aqueles pastores, eles reproduziram as pessoas com as quais eles tiveram contato e reproduziram também essa fala a José e Maria. Eles foram lá e testificaram disso, porque algo extraordinário havia acontecido na vida deles naquela madrugada, à alta noite. E quando Deus realiza algo na sua vida, você não pode ficar calado, você não pode ficar quieto,
quando você percebe que Deus está agindo na sua história, é Ele construindo a sua história, você precisa partilhar disso. Eles, os pastores, divulgam tudo o que Jesus havia recebido do Pai. Tudo a respeito do Filho de Deus. E como consequência disso, diz o texto da narrativa do versículo 17, na complementação, e no verso 18, que todos aqueles que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores, ou seja, as pessoas também ficaram impactadas por aquela boa notícia. O evangelho não é o evangelho da má notícia. A palavra de Deus diz que evangelho, evangelion, do grego, significa boa notícia. É uma boa novidade. É algo novo, mas maravilhoso que está acontecendo. Se Jesus nasceu na sua vida, se Ele é o Senhor da sua vida, se, portanto, Ele dirige e conduz a sua vida, Ele está fazendo algo a cada dia. A questão é, será que você tem enxergado, você tem notado o que o Senhor tem realizado a você? Quantos cristãos passam a viver uma vida de reclamação, uma vida de murmuração? Quantas pessoas que são chamadas filhos de Deus, ou que se afirmam filhos de Deus, não conseguem ter boas notícias para dar? Apenas coisas ruins, apenas perceber coisas difíceis e opostas acontecendo no seu coração, que trazem angústia, que trazem medo, que trazem tristeza, e passam a compartilhar com os outros como se isso determinasse a caminhada delas, o sentido da vida delas. Querido, você pode até perder um ente querido na sua família, você pode até viver uma situação de desemprego, você pode viver uma situação de calamidade por conta de uma doença que se abateu sobre você. Mas isso não será jamais o fator determinante para que a sua vida prossiga e para que você deixe de proclamar e de falar a respeito daquilo que Jesus faz em meio à sua dor. Porque em meio à nossa dor Ele traz consolo, então que esse consolo seja anunciado. Em meio à adversidade Ele nos abre portas. Ele demonstra o seu cuidado com livramentos incríveis sobre nós e isso precisa ser anunciado. Nós precisamos aprender com esses homens a enxergar a Cristo e o que Ele faz por nós por um prisma diferente. O texto declara que eles foram anunciar, foram, portanto, proclamar aquela experiência maravilhosa que eles colheram no encontro com aqueles anjos que apareceram diante deles e que anunciaram. Não uma tragédia, não o fim do mundo, não uma notícia de tristeza, mas eles anunciaram a melhor de todas as notícias. O Filho de Deus havia chegado. O próprio Deus havia se encarnado e agora estava entre eles. Agora havia esperança. Agora havia de fato salvação. Agora havia motivos de sobra para que mesmo em meio àquelas incertezas ou situações difíceis e até o desprezo que esses pastores recebiam da sociedade da época, eles agora tinham mais do que tudo a convicção de que eles teriam a salvação de Deus presente em sua vida. E por isso, eles foram e anunciaram. Você e eu temos em nós a mais profunda realidade e experiência de que o fato mais importante do universo tomou conta de nós. Fomos salvos pela graça. Fomos feitos filhos de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o seu único filho, portanto, nosso irmão mais velho. Como você tem reagido a isso? Você tem anunciado, você tem falado aos outros a respeito, não mais do menino, mas a respeito do Filho de Deus, do homem Deus, daquele que nasceu, e falamos sobre o seu nascimento, morreu numa cruz e ressuscitou, e portanto está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
intercedendo por nós. A vida do crente só encontra verdadeiro sentido e felicidade. Eu digo isso porque existem muitos crentes infelizes, como Tomé, que só creu de fato quando tocou no lado e nos ferimentos de Jesus. Mas a incredulidade nos faz pagar um preço muito caro. A gente vive incerto. A gente vive com o coração inquieto. A gente vive com o coração amedrontado. A gente vive sem direção. Você tem anunciado, você tem falado tudo a respeito do Filho de Deus, para que as pessoas, como diz o texto, se admirem, para que as pessoas fiquem espantadas positivamente, dizendo: uau! O que Deus está fazendo na vida dele ou na vida dela, o que Jesus está realizando no coração dele, no coração dela, eu quero para a minha vida também. Aquelas pessoas se admiraram e muitos hoje ainda se admiram quando pregamos esse evangelho. Realmente, na força e no poder da nossa fé em Cristo e no Espírito Santo. Mas a última lição, ela está para a gente registrada nesse capítulo 2, verso 20, quando o texto diz que voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que haviam ouvido e visto, como lhes fora anunciado. A adoração é a atitude, por não dizer assim também, o resultado dessa relação de obediência e de uma proclamação que vai ter a resposta na admiração do povo de ver que a consistência dessa mensagem estava na ação de Deus em salvar o homem e também na forma como aqueles homens demonstraram com tanta alegria na sua pregação de fato o que havia acontecido. Isso gerou neles uma alegria indizível. O texto diz que eles vão voltar então para a sua região, glorificando, louvando a Deus por tudo aquilo que eles haviam ouvido e visto. Eles estavam maravilhados com a ação de Deus promovida pela palavra daqueles anjos, pela celebração dos anjos, pelo coro dos anjos, por irem até a estrebaria onde estava Jesus, José e Maria, por de fato verificarem que o Filho de Deus havia nascido e que agora havia esperança que esse fato mudasse completamente a história. Eu quero dizer para você nessa manhã uma coisa. Se você verdadeiramente ama ao Cristo do Natal e você quer fazer valer de fato e de verdade o Natal de Cristo na sua vida, querido, adore de coração puro ao Senhor. Mas você percebe, e já viu aqui no texto, que essa adoração só é real, ela só é de fato algo que está tomando conta do teu coração quando você dá este passo primeiro de obedecer a Deus, como fizeram os pastores lá no campo, que ouvindo tudo e vendo tudo aquilo a respeito do que os anjos falam sobre o Filho de Deus, eles imediatamente arrazoam nos seus corações, vão conversar entre eles e vão estabelecer um plano de ir até Belém para testificar do que havia sido falado. O segundo passo foi que, testificando disso, eles então começam a divulgar, começam a proclamar, depois de verificarem tudo isso, a mensagem do Natal, o nascimento do Filho de Deus. Isso trouxe uma alegria tão profunda, uma experiência nova e única na vida deles, que eles agora voltam com o coração satisfeito, pleno de graça. Voltam adorando, glorificando, louvando a Deus. Por quê? Porque eles verificaram que tudo o que ouviram e viram apontava
para o maior marco histórico de toda a humanidade. A era da salvação em Jesus Cristo. Você tem, assim como os pastores voltaram para casa, para o campo, glorificando e louvando a Deus, você no dia a dia volta o seu coração, volta para o seu coração também. Esse é o espaço para o qual nós devemos voltar. Nós voltamos para o nosso coração. E é naquele momento especial em que estamos diante de Deus, só a gente e Deus, só você e Deus. Você tem glorificado a Ele, você tem falado para Ele em agradecimento do que Ele tem feito por você, ou até mais especificamente, naquele dia ou naquele momento, Ele fez por você. É impossível um crente não ter bênção para contar. É impossível um crente verdadeiramente regenerado, salvo pela graça do Senhor, não ter coisas boas para compartilhar e também para levar para Deus em gratidão e dizer: Senhor, muito obrigado porque o Senhor está fazendo isso ou fez isso agora recentemente na minha vida. Todos os dias Deus estende a sua benfazeja mão sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre o seu povo. E nós precisamos ter a sensibilidade daqueles pastores de enxergar, de visualizar, de ouvir aquilo que Deus está fazendo em nós. Mas nós precisamos também voltar, além de uma reflexão do nosso coração, uma ação introspectiva, portanto, nós também temos que fazer uma ação extrospectiva. Essa ação é a ação em que voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus. E quando você volta também para a palavra de Deus, você glorifica e louva ao Senhor por tudo aquilo que você está vendo, por tudo aquilo que você está ouvindo, no que essa palavra está anunciando todos os dias para você. Voltar, como aqueles pastores fizeram, glorificando e louvando a Deus, também é voltarmos ao encontro com a palavra. É ouvir o que a palavra nos tem anunciado. É ver aquilo que está para nós proposto pela vontade de Deus através das Escrituras. E a palavra do Senhor diz que eu e você precisamos santificar a Cristo hoje no nosso coração. Esse é o lugar onde Cristo quer estar. Ele não está mais numa manjedoura, num comedouro de animais. Veja, Jesus nasceu num comedouro de animais, no espaço onde se colocava alimento para os animais. Isso até se infere dizer que Jesus é alimento. E o lugar de alimento, esse comedouro, é o teu e o meu coração. É o lugar onde Jesus deve estar. Por isso que a palavra de Deus diz: santificai hoje a Cristo no vosso coração, para que nós possamos nos alimentar diariamente dele. Para que nós possamos fazer dele aquele que não só nos trouxe tão gloriosa salvação, mas a fonte de toda a anunciação de que ele salva, de que ele liberta o homem do pecado, da condenação, do juízo, da morte eterna. Que ele cura o homem da incredulidade. Que ele transforma o coração pecador num coração agora completamente dedicado ao seu louvor, à sua glória, à sua adoração. Então, nós aprendemos nessa manhã essas 3 características importantes na vida daqueles homens que guardavam o rebanho nas vigílias da noite. Aqueles pastores nos ensinam, lá de Belém, que nós precisamos de fato ser, a cada dia, atentos em obedecer a Deus, servindo a Jesus de todo o nosso coração. Precisamos de fato entender que, além disso, nós damos um passo importante, que é o passo da proclamação, de anunciarmos todos os dias, não só com a nossa boca, mas com a nossa vida, com o nosso comportamento, que Jesus nasceu para salvar, para transformar
E o último aspecto é de que, uma vez salvos por Ele, proclamadores da mensagem dele, nós vamos ver os sinais de Deus sendo operados na nossa vida, nós vamos ver as experiências de Deus sendo reais na nossa vida, nós vamos poder então adorá-lo, glorificá-lo, exaltar o nome dele, porque isso não está acontecendo apenas na vida da igreja, na vida do outro, mas está acontecendo na minha vida e eu posso ver as marcas do poder de Jesus, dia após dia, acontecendo na minha caminhada, na minha existência. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão, minha irmã, para que você coloque em prática aquilo que ao final aconteceu no registro do texto bíblico, no verso de número 18, 19 e 20. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Você divulgue tudo o que foi dito a você, o que tem sido dito a você pela pregação do Evangelho, pela sua experiência em ler a palavra de Deus. E diz mais o texto que todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Que todas as pessoas com as quais você se comunicar, com as quais você conviver, seja no seu espaço familiar, seja no trabalho, seja na academia, seja lá no curso, na sua vida acadêmica, por onde você estiver, que elas se admirem por tudo aquilo que elas estão ouvindo a respeito de Jesus pela sua boca, pelo seu intermédio. E diz o texto mais, que Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Que você possa guardar as palavras do Senhor no teu interior, na tua mente. Esse guardar aqui não é guardar no sentido de deixar que ninguém tenha acesso a essas informações. Não. A palavra do Senhor diz, através do salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É no sentido de respeitar, de preservar as palavras de Deus, a mensagem do Evangelho no seu coração. É refletir, é sentir prazer durante a sua reflexão de que a mensagem do Evangelho, os textos que você encontra na Bíblia, eles estão trabalhando dentro de você. Eles estão transformando a sua vida. Eu gostaria, nesse momento, que nós orássemos pela sua preciosa vida e que você possa celebrar o Cristo deste Natal, o nascimento de Jesus, aprendendo com aquilo que a palavra do Senhor nos ensinou por meio desses pastores. A obediência, a proclamação e a adoração. Vamos orar com o Davi, que vai estar nos colocando diante de Deus nesse momento. Senhor nosso Pai, Senhor, teu nome seja santificado, Senhor. Amém, Senhor. Por tudo que o Senhor é, Pai. Seja santificado, em primeiro lugar, no nosso coração, de fato, como foi que pregado, Senhor. Pai, continue nos restaurando todos os dias, Senhor. Nos avivando, Senhor, em Ti. Pai, continue trazendo à nossa mente a alegria da salvação que um dia ouvimos, Senhor, nós, a Tua igreja. Pai, queremos proclamar, Senhor, as Tuas virtudes, a Tua bondade. Nos ajude a enxergar a Tua grandeza, Senhor. Amém, Senhor. Nos ajude a lembrar que o Senhor nos ama e tem um amor infinito por nós que nunca acabará, Senhor. Porque sabemos que nada nos separa do Teu amor, Senhor. Ó Senhor, transforma os nossos corações, quebranta, Senhor, as nossas vidas, Pai. Nos dê uma vida alegre, Senhor, em Ti, satisfeita no Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Possamos viver para Ti somente, não para nós mesmos. Amém, Senhor.
vendo para agradar a Ti, não aos outros simplesmente, Pai, com o fim de sermos vistos, Pai. Que o Senhor nos dê um amor de todo o coração, alma, entendimento e forças para Ti, Senhor. E amar o próximo como a nós mesmos, Pai. Amém. Quebra, Senhor, as barreiras em nós, toda a hipocrisia em nós. Ó Senhor, só o Senhor vê o nosso coração, Pai. Amém, Pai. E que isso nos traga temor, mas também nos traga consolo, porque o Senhor nos conforta e nos perdoa de acordo com esse Jesus, Pai. É sabendo disso que sabemos o verdadeiro significado do Natal. Por isso é boa notícia, Pai. Porque o Senhor nos perdoa, Senhor. E o Senhor nos reconcilia contigo através de Jesus. Essa é a boa notícia. O Evangelho é poder ter comunhão contigo, poder ter comunhão com os irmãos, Pai. Amém, Senhor. Fixa, Senhor, isso nas nossas mentes e corações, Senhor. Fixa isso em nosso viver, Pai. Amém, Senhor. É isso que te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós seguimos essa semana com as nossas atividades online, todas elas online, as nossas reuniões de oração acontecendo às segundas, quartas e sextas-feiras. Se você desejar fazer parte desses grupos de oração, ter acesso à sala de oração virtual, você pode entrar em contato com a Secretaria da Igreja, então você será encaminhado para esses grupos que estão orando. Independente disso, irmãos de nossas sociedades internas, né, têm buscado ao Senhor, têm feito seus momentos de oração. Nós louvamos a Deus por esse abençoado esforço, né, de nos mantermos unidos, mesmo que virtualmente, em oração uns pelos outros. Também nós temos os nossos estudos bíblicos acontecendo normalmente, às quartas-feiras, 19h30. Nesse período do finalzinho da última semana de novembro para cá, durante todo esse mês então também de dezembro, nós estamos dando os estudos alusivos a tudo aquilo que diz respeito a esse evento que é o Natal. Nós estamos falando sobre a origem do Natal, estamos falando sobre a origem das festas pagãs do Natal, sobre a questão do verdadeiro Natal e a forma como esse verdadeiro Natal tem que ser celebrado. Estamos falando sobre Jesus. Ele é o centro do verdadeiro Natal, a centralidade de Cristo, portanto, no Natal. E outras curiosidades sobre esse evento. Se você desejar, então, estar com a gente, próxima quarta-feira, 19h30, você é o nosso convidado. Também os nossos pequenos grupos na modalidade online continuam se reunindo às segundas, terças, quintas, sextas e aos sábados. Inclusive, aos sábados temos um grupo para adolescentes. Então, você pode também, se você não faz parte de um pequeno grupo, olha, se cadastra, procura a Secretaria da Igreja e aí você será direcionado para um desses grupos. Nesse momento, como não há a necessidade de estarmos nos lares, então você de casa tem um acesso muito mais facilitado e aí isso independe da sua localização geográfica. Vale a pena porque esses grupos têm promovido crescimento espiritual e emocional também, dado o acolhimento que existe dentro do grupo no seu relacionamento. Louvado seja Deus por isso. Mas também queremos glorificar a Deus nesse momento atípico de pandemia pela fidelidade dos irmãos da igreja, porque as nossas despesas continuam e até de uma certa forma aumentaram e a gente precisa realmente corresponder com o nosso carinho, com a nossa fidelidade, levando as nossas ofertas, os nossos dízimos até a casa do Pai. Isso é feito agora na modalidade online, né? Através da internet. Então, faça a sua transferência eletrônica do seu dízimo, da sua oferta de gratidão. Nesse mês de dezembro também temos aí uma oportunidade de melhorar, vamos dizer assim, a arrecadação para a obra do Senhor através do nosso 13º salário. Que bênção, né? Que a gente pode também tirar desse recurso a algo que vamos doar, na verdade, que vamos devolver a serviço do nosso Deus. Deus tem nos dado tantas coisas, não tem nos deixado faltar nada.
nesse período de pandemia. A gente sabe até que aqueles irmãos têm enfrentado alguma situação de desemprego, a igreja tem colaborado, a igreja tem ajudado, então não tem faltado, mas para que haja alimento na mesa do outro que está em falta, nós que temos, precisamos suprir, e os nossos dízimos e ofertas também contribuem em muito nessa visão de sustento e de amor cristão na vida do seu povo. Meus irmãos, é chegado o momento agora de nós orarmos pelos aniversariantes dessa semana. No caso, temos apenas um único aniversariante essa semana, pelas famílias no altar e também por aqueles que estão comemorando mais um ano de vida conjugal. Mas antes de orarmos por esses temas aqui, eu gostaria de dizer aos irmãos, de dar notícias a vocês sobre alguns irmãos da nossa igreja que estão passando por algumas situações complicadas, né, delicadas em relação à sua saúde. Graças a Deus, nosso irmão presbítero João Mirez segue se recuperando em sua casa, acompanhado do carinho de sua esposa e de seus filhos. Graças a Deus por isso. O Senhor fez assim algo maravilhoso, promovendo livramento na vida do nosso querido e amado Jal. E o Jal, em tempo oportuno, estará compartilhando essa experiência que eu sei que vai edificar a vida dos irmãos. Louvado seja Deus pelo cuidado do Senhor na vida do nosso querido presbítero João Mirez. Jal, receba o nosso carinho, o nosso beijo, receba as nossas orações como seus irmãos, igreja querida do Meia, viu, meu amado? Meus irmãos, também trago notícias sobre a nossa irmã Fátima. Nossa irmã Fátima fez contato comigo hoje cedo, ela continua se recuperando, mas ainda está com um acesso de tosses aí. Nós precisamos continuar orando pela nossa irmã, está se recuperando de Covid, né? Mas o Senhor tem dado a ela a experiência da comunhão, a experiência do carinho dos irmãos, principalmente os irmãos do grupo do qual ela faz parte. Por isso eu digo a importância de você fazer parte de um pequeno grupo. Ela tem sido acompanhada por esses irmãos e hoje já pela manhã conversamos um pouquinho e ela agradece as orações da igreja, o carinho da igreja por ela. Também, desde sexta-feira, eu estou acompanhando a nossa irmã Regina Coeli e a sua filha, a Débora. Temos conversado, não presencialmente, porque não se pode, mas através de mensagens de áudio, de telefonema, né, pelo WhatsApp. E a nossa irmã Regina, graças a Deus, até foi enviado um áudio, né, para o grupo de oração da nossa igreja. Ela está agora na enfermaria, aguardando o procedimento para a cirurgia devido à fratura do seu fêmur, né? O fêmur da nossa irmã, num acidente doméstico, aconteceu e nós estamos aí acompanhando a nossa irmã. Queremos agradecer também a nossa irmã Mônica Lorenzo pelo carinho de estar ajudando também na comunicação, naquilo que se pode dentro da ética, né, fazer para ajudar a nossa irmã Regina, a nossa irmã Ana Paula Bucher também, que tomou aquela iniciativa, né, de ajudar a nossa irmã Regina também dentro do Hospital Salgado Filho. Meus irmãos, nós precisamos realmente nos unir pelos nossos irmãos, ajudá-los em tudo, porque essa é a nossa missão, não é? Não só o amor ao nosso próximo, que não é cristão, mas também ao nosso próximo, que é o nosso irmão. Nós precisamos ter esse olhar equilibrado, tanto para os de dentro como para fora, sem fazer distinção, mas nós precisamos sempre, né? A palavra do Senhor, inclusive, diz que nós façamos ao bem, principalmente aos domésticos da fé. Então, existe um princípio de urgência, né? De prioridade. Então, nós louvamos a Deus pela vida da igreja do Meia, que está atenta às necessidades dos seus irmãos. Graças a Deus por isso. Meus irmãos queridos, nós vamos então orar pela nossa irmã Olga Lemos Dias, que no dia 12 agora de dezembro, dentro dessa semana, vai completar mais um ano de vida. Irmã Olga, que Deus abençoe ricamente, continue aí na sua idade avançada, né? Cuidando de ti, te fazendo sempre bênção no meio da sua família e da nossa igreja também. Vamos estar orando também sobre as famílias no altar de Deus,
pela nossa irmã Marta, pela dona Esther e por todos os membros da família. Vamos orar também pela Rosemary Teixeira, pela dona Jacira e pelo Bruno. Vamos estar intercedendo por essa família também, querida. E vamos orar pela Vânia, pela Raquel e pela Carolina. Vânia, Raquel e Carolina também são alvo das nossas orações. E o nosso casal aniversariante de casamento, nessa semana, completarão 63 anos de vida comum. No próximo dia 10 desse mês, os nossos irmãos presbítero Valdair e nossa irmã Dona Gilda. Valdair e Gilda, que Deus os abençoe e continue conservando o amor de vocês. 63 anos casados, olha, isso é para pouquíssima gente. Que Deus abençoe o casal, os filhos, os netos, toda a família, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, então nós vamos nesse momento, para esse momento de oração, e eu vou pedir a Meire que esteja intercedendo, né? Agradecendo a Deus pela vida preciosa da nossa aniversariante, que é a irmã Olga, pelas famílias no altar, pelo nosso querido casal, Valdair e Gilda, completando mais um ano de vida conjugal essa semana, mas também dando graças a Deus pela recuperação do Jal, pela recuperação de Fátima e também pela intervenção do Senhor, que já está promovendo cura, o reparo total da saúde da nossa querida irmã Regina. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, mais uma vez falamos contigo, pela certeza que temos, Deus, que Tu ouves a nossa oração, que o Senhor tem sido Deus fiel, Deus conosco. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que possamos viver no dia a dia, obedecendo, proclamando e Te adorando em todos os nossos dias, Pai. Queremos ser servos segundo o Teu coração, queremos realmente fazer a Tua vontade, Pai. Queremos estar ligados à Tua palavra, queremos obedecer em todas as atitudes, Senhor. Queremos realmente ter essa comunhão contigo. Amém, Senhor. E nós te bendizemos, Pai, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, o Senhor tem sustentado a Tua igreja, o Senhor tem sido fiel, apesar de muitas vezes falharmos, sermos inconstantes, mas o Teu amor e a Tua misericórdia têm se renovado a cada manhã. Amém, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja, Senhor, em todos os Teus planos e projetos para as nossas vidas. Amém, Senhor. Não temos palavras para Te agradecer pela Tua misericórdia e pela Tua graça. E Te agradecemos, a Deus, pela vida do presbítero Jal, pela vida da nossa irmã Fátima, pela recuperação da saúde deles. Obrigado porque o Senhor providenciou tudo e todas as coisas para que o tratamento e agora a recuperação se complete totalmente. Cremos que o Senhor está completando a obra na vida dos Teus amados. Ó Deus, nós entregamos a vida à nossa irmã Regina nas Tuas mãos. Amém, Senhor. Obrigado já pelo livramento que Tu deste a ela naquele acidente doméstico. Mas, ó Deus, abre as portas para que a Tua filha se recupere e seja curada totalmente. Amém, Senhor. Usa os médicos, os enfermeiros. Obrigado pela vida das nossas irmãs Mônica e Ana Paula, que se dispuseram a ajudá-las. Ó Deus, abençoe a vida da Débora e do Jerônimo, filhos da nossa irmã. Jesus, Pai. Dá a eles a Tua paz, a Tua direção Amém, em todo esse trâmite, Pai. Ó Deus, cuida da nossa irmã Regina, Pai. Tenha misericórdia dela. Nós te louvamos também pelo aniversário da nossa irmã Olga, Pai. Obrigada porque Tu tens sustentado ela já em idade avançada. Obrigada pela sua família tão querida. Ó Deus, continue sustentando essa nossa irmãzinha, Pai. Dá a ela, Senhor, a Tua paz, a Tua direção. E muito obrigado por esse aniversário. Queremos, ó Deus, colocar essas famílias no altar, crendo, ó Deus, que Tu tem providenciado todas as coisas, Tu tem dado sustento, Tu tem dado provisão,
mas continue, ó Deus, abençoando poderosamente Amém, Senhor. a família da nossa irmã Esther, Amém, da Senhor. Marta, todas as suas filhas e netos, ó Deus. Amém, Senhor. Continue sustentando a dona Esther, com a idade tão avançada, com as suas limitações. É verdade, Pai. Também as suas filhas, as suas netas, bisnetos, toda essa família, Pai. Abençoe também a vida da nossa irmã Jacira, da Rosemary, do Bruno. Continue também sustentando a vida da Vânia, da Raquel e da Carol. Ó Deus, Verdade, pessoas tão Pai. amadas Em nome de nossas, Jesus. irmãs tão queridas, continue sustentando as suas vidas. Amém, Senhor. Obrigada, Deus, porque nada tem desfaltado. Mas obrigada, Deus, porque elas são tuas filhas, Senhor. E o Senhor tem cuidado poderosamente. Amém, E Senhor. agora, Deus, queremos te agradecer pela vida do nosso irmão Valdair e a irmã Gilda, Pai. Obrigado pelo seu aniversário. Obrigado por todos esses irmãos, ó Deus, que fizeram aniversário de casamento. Ó Deus, obrigado porque o lar, a família é um presente do Senhor. E o Senhor tem dado a eles a tua paz, a tua direção. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, porque temos a certeza que o Senhor é aquele que sustenta as nossas vidas. O Senhor é aquele que tem comandado a nossa história. E, Senhor, nesses tempos difíceis de pandemia, pedimos a tua unção, a tua direção, o teu discernimento, a tua paz. Amém, Senhor. Aumenta a nossa fé em ti. Amém. Cremos, ó Deus, que tem sustentado o teu povo. Amém, Jesus. Mas que tenhamos também sabedoria, Pai, discernimento do cuidado, daquilo que devemos proceder corretamente nesses dias. Amém, Ó Senhor. Deus, que sejamos também veículos de bênção, que sejamos proclamadores da tua paz, a Amém, paz que excede todo entendimento nesses dias tão difíceis. Amém, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo. Tudo isso nós pedimos crendo nas tuas promessas. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus e nosso Pai, o poder, o consolo do Espírito Santo, seja sobre a tua preciosa vida, meu irmão, minha irmã, desde agora até o retorno do Rei, Jesus Cristo. Amém. Queridos, até logo mais às 18h30. Estaremos juntos celebrando mais uma vez o Natal de Jesus Cristo. Que Deus o abençoe e te guarde juntamente com toda a sua preciosa família. Que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe dê paz. Amém.